O ano era 216 a.C. De um lado, Aníbal, o mestre da estratégia. Do outro, o imponente exército romano, certo de sua invencibilidade. Esta é a história de um confronto que mudou os rumos da guerra e marcou para sempre o mundo antigo. Atenção, novos legionários! Se ainda não faz parte de nossas fileiras, inscreva-se agora e junte-se à nossa marcha. Vamos espalhar essas histórias de coragem e estratégia para todos os cantos. E a novas ordens do nosso imperador. Deixem o like logo no início do vídeo. Comente Ave César para mostrar sua presença e se encontrar algo de errado na narração, compartilhe conosco. Agora, preparem-se. Vamos à batalha. A Batalha de Canas, travada em 216 a.C., foi o ápice de um conflito que remonta a uma longa disputa entre Roma e Cartago, conhecida como as Guerras Púnicas. Essas guerras, que se desenrolaram entre 264 a.C. e 146 a.C., foram motivadas por rivalidades territoriais e comerciais. Roma, em plena expansão, desejava consolidar seu domínio no Mediterrâneo, enquanto Cartago, com um império marítimo poderoso e enraizado no comércio, via nas ambições romanas uma ameaça direta à sua supremacia econômica e segurança. O controle da Sicília e de outras regiões estratégicas trouxe as duas potências ao confronto direto, com uma série de batalhas que intensificaram a animosidade entre elas. Aníbal Barca, um nome que ressoaria como uma das maiores ameaças já enfrentadas por Roma, era o comandante do exército cartaginês. Criado em um ambiente de hostilidade contra Roma, Aníbal herdou de seu pai, Amílcar Barca, a determinação de derrotar o rival. Ainda jovem, ele fez um juramento de inimizade eterna contra os romanos, um compromisso que se refletiu em sua trajetória militar. Aníbal não era apenas um líder hábil, mas um estrategista de mente afiada, capaz de visualizar e executar manobras táticas complexas. Sua educação incluía o aprendizado em diversas áreas militares e uma compreensão profunda de estratégias de batalha, o que o preparou para se tornar uma figura temida e admirada, cujo nome deixaria um impacto duradouro em Roma. À medida que Roma e Cartago se enfrentavam em batalhas e conflitos menores, as tensões políticas e militares aumentavam em um cenário de impasse. Roma, após sofrer derrotas em batalhas anteriores contra Aníbal, sentia-se pressionada a conter o avanço cartaginês. Cada vitória de Aníbal dentro do território romano era uma humilhação para o Senado e um golpe na moral do exército romano. As forças romanas, que haviam até então mostrado certa superioridade em número, começaram a perceber a necessidade de uma vitória decisiva para recuperar sua posição. A guerra já havia afetado a economia romana, que sofria com a perda de territórios, e o pânico começava a crescer nas cidades, temerosas das forças de Aníbal. As estratégias e táticas que Roma e Cartago adotaram até Canas refletiam visões muito diferentes de combate. Enquanto Roma confiava no poder de suas legiões organizadas e bem equipadas, Cartago explorava a adaptabilidade e a diversidade de seu exército, composto por soldados de várias origens. Aníbal, com uma capacidade notável para usar o terreno e enganar o inimigo, era conhecido por suas emboscadas e táticas de cerco, enquanto Roma preferia confrontos frontais. Esse contraste em estilos de guerra foi o que estabeleceu a fundação para o confronto em Canas, um embate em que ambos os lados estavam dispostos a sacrificar tudo pela vitória e que revelaria uma das mais engenhosas estratégias militares já executadas.
Após anos de embates indiretos e pressões de ambos os lados, Aníbal decidiu tomar uma atitude ousada e imprevista: invadir diretamente a Península Italiana. Para isso, ele traçou um plano arriscado que envolvia uma marcha através dos Alpes, uma barreira natural que parecia intransponível. Na época, cruzar essas montanhas com um exército completo, incluindo elefantes de guerra, era uma façanha quase inconcebível. Contudo, Aníbal acreditava que, ao surpreender os romanos pelo norte, poderia minar a confiança do inimigo e aproveitar o terreno italiano a seu favor. Era um plano de grande ousadia e visão, um desafio que exigiria uma resiliência brutal de suas tropas. A travessia pelos Alpes foi uma das mais árduas e difíceis que qualquer exército já havia enfrentado. Os terrenos escarpados, as trilhas perigosas e as mudanças bruscas de temperatura ameaçavam o avanço a cada passo. Muitos soldados, assim como elefantes e cavalos, sucumbiram ao frio extremo e às quedas traiçoeiras. Aníbal precisou lidar não só com as intempéries, mas também com ataques de tribos hostis ao longo do caminho. O exército perdeu boa parte de seus soldados e recursos, mas o comandante persistiu, encorajando seus homens com promessas de glória e vitória. Essa resistência foi um teste tanto físico quanto mental, uma provação que, embora desgastante, provou o compromisso absoluto de Aníbal com a conquista de Roma. Quando finalmente alcançaram o norte da Itália, os homens de Aníbal estavam exaustos, mas curiosamente fortalecidos pela superação dessa jornada. Esse feito deu ao exército cartaginês um senso de orgulho e unidade, uma determinação que seria difícil de quebrar. Do ponto de vista psicológico, a travessia dos Alpes foi uma vitória em si mesma, pois os soldados chegaram a território romano com a confiança renovada. Aníbal sabia que essa resiliência adquirida, em meio à adversidade, poderia se tornar sua maior vantagem contra o inimigo. Mais do que o cansaço, o que prevaleceu foi um sentimento de invencibilidade, de que nenhum obstáculo, por maior que fosse, poderia detê-los. Essa confiança reforçada foi fundamental para as táticas de Aníbal, que compreendia bem o poder da guerra psicológica. Cada vitória menor que ele conquistava contra forças romanas enviadas para interceptá-lo fortalecia sua imagem de comandante imbatível. Para ele, o impacto psicológico era tão importante quanto o sucesso militar direto. Usando essa estratégia de desgaste, Aníbal conseguiu enfraquecer a moral romana, que via seu exército sofrer derrotas atrás de derrotas em suas próprias terras. Para cada batalha que ganhava, ele solidificava uma reputação aterrorizante entre as legiões romanas, preparando o terreno para um confronto ainda maior e decisivo. Enquanto Aníbal avançava pela Itália, Roma mobilizava todas as suas forças para um confronto definitivo. Em Canas, o exército romano reunido era impressionante. Estima-se que entre 80.000 e 90.000 soldados compunham as legiões e tropas auxiliares, incluindo reservas que haviam sido convocadas para reforçar as fileiras. Os romanos confiavam que, com essa força esmagadora, seria possível finalmente superar Aníbal. A estratégia baseava-se na superioridade numérica, com a expectativa de que um ataque direto, utilizando a massa de soldados, quebraria a resistência cartaginesa e colocaria um fim à ameaça de Aníbal. Essa confiança nas próprias forças era típica de Roma, que acreditava que a disciplina de suas legiões poderia superar qualquer exército adversário. O plano de batalha romano seguia a tradição militar da época, com a formação em linhas organizadas que distribuíam os soldados de maneira uniforme, maximizando a resistência e a capacidade de ataque. As legiões formavam um bloco compacto no centro,
enquanto as tropas de cavalaria estavam posicionadas nas laterais. A ideia era pressionar o centro do exército cartaginês e avançar, empurrando as forças de Aníbal e forçando uma retirada. Essa tática frontal era uma marca do exército romano, que preferia embates diretos, onde a disciplina e a força do grupo poderiam se destacar. Para os comandantes romanos, essa formação seria mais do que suficiente para encarar as tropas diversificadas de Aníbal, subestimando o preparo e a habilidade do líder cartaginês em lidar com estratégias mais complexas. Por outro lado, a organização romana, apesar de sua eficácia, contrastava com a flexibilidade que as tropas cartaginesas demonstravam. Aníbal comandava um exército variado, composto por guerreiros vindos de diferentes regiões e culturas, ibéricos, gauleses, númidas e até mercenários, cada qual com táticas e habilidades únicas. Essa diversidade permitia que Aníbal adotasse estratégias menos convencionais, utilizando suas tropas de acordo com o terreno e as necessidades do momento. Enquanto os romanos dependiam da rígida disciplina de suas legiões, as forças cartaginesas podiam adaptar-se rapidamente, o que Aníbal sabia explorar muito bem, criando emboscadas e flanqueando os adversários com facilidade. Essa diferença nos exércitos seria crucial no desenvolvimento da batalha, onde a rigidez romana seria colocada à prova. Além das questões de estratégia, Roma enfrentava dificuldades internas que ameaçavam a unidade de comando. Havia pressões políticas intensas sobre os líderes militares, especialmente depois de derrotas recentes, e o Senado estava ansioso por uma vitória decisiva. Esse ambiente gerava tensões entre os comandantes, que, embora compartilhassem o desejo de derrotar Aníbal, tinham divergências sobre a melhor forma de conduzir a guerra. Essa divisão de opiniões refletia-se nas decisões de batalha, e em Canas, a liderança foi compartilhada por 2 cônsules, o que não era sempre ideal para a clareza de comando. As forças romanas, ainda que numerosas, precisavam superar a falta de uma liderança unificada e as pressões externas, algo que tornava o conflito ainda mais complexo. Para compensar essas fragilidades e garantir uma vantagem numérica, Roma buscou alianças e chamou forças suplementares de cidades aliadas e províncias romanas. A confiança na superioridade numérica era tanta que os romanos acreditavam que, mesmo com eventuais problemas de comando, a mera quantidade de soldados seria suficiente para suprimir as táticas de Aníbal. O exército formado em Canas era, portanto, o maior que Roma havia reunido até então, um verdadeiro esforço de mobilização que envolvia toda a força militar da República. Os romanos confiavam que sua persistência e o poder das legiões, reforçadas por aliados, finalmente os levariam à vitória e acabariam com a ameaça de Aníbal. Contudo, essa confiança inabalável logo seria testada de forma drástica em um confronto que mudaria para sempre a visão romana sobre a guerra. Legionário, se está gostando até agora, dê um like para fortalecer nossas fileiras. E Ave César! Com as tropas romanas e cartaginesas se aproximando, o palco para a batalha decisiva foi cuidadosamente escolhido por Aníbal. O campo de Canas, uma área ampla e aberta, era ideal para a movimentação de tropas, com um solo plano que permitia tanto ataques frontais quanto manobras laterais. Esse tipo de terreno também oferecia espaço para a formação e deslocamento de cavalaria, um detalhe que Aníbal sabia que poderia explorar a seu favor. Os romanos, por outro lado, consideravam o campo perfeito para seu estilo de combate, focado em avanços frontais de massa, com a intenção de usar o grande número de soldados para uma pressão constante e avassaladora. No entanto, Aníbal enxergava o mesmo espaço com uma visão diferente, sabendo que ali teria a chance de transformar a vantagem numérica romana em uma fraqueza estratégica. Nos primeiros momentos da batalha,
o exército romano avançou confiante. Eles tinham a clara intenção de encurralar e esmagar as forças cartaginesas com uma força bruta que não deixaria espaço para evasivas. Aníbal, no entanto, havia posicionado suas tropas em uma formação curva, semelhante a uma lua crescente, com o centro ligeiramente avançado. À medida que os romanos avançavam, a formação de Aníbal parecia ceder, uma estratégia que dava a impressão de que as forças cartaginesas estavam sendo empurradas para trás. Esse recuo calculado atraía os soldados romanos cada vez mais para o centro da linha cartaginesa. A pressão romana aumentava e os legionários avançavam com determinação, acreditando que estavam rompendo as defesas do inimigo. Mas a aparente retirada cartaginesa era, na verdade, um truque engenhoso. A formação em lua crescente foi usada por Aníbal para puxar os romanos para o interior de seu exército em uma posição em que ficariam cercados sem perceber. O avanço constante das tropas romanas para o centro do exército de Aníbal levou à concentração dos soldados no interior da formação cartaginesa, uma manobra que prendia os romanos em uma armadilha quase invisível até que fosse tarde demais. Cada passo à frente significava que mais soldados romanos se amontoavam na formação, dificultando manobras e a comunicação entre as fileiras, enquanto Aníbal mantinha o controle do ritmo do avanço. O impacto psicológico dessa suposta vantagem inicial era inegável. À medida que os romanos avançavam, confiantes de que a vitória estava próxima, o moral subia. Eles acreditavam que, finalmente, conseguiriam forçar Aníbal a uma retirada. Contudo, essa confiança inicial foi calculada por Aníbal, que sabia que a percepção de vitória iminente era uma arma poderosa para iludir o inimigo. Para os legionários romanos, o aparente recuo cartaginês era um sinal de que Aníbal estava encurralado e sem opções, uma crença que ajudou a selar o destino romano. Conforme as tropas romanas se amontoavam no centro, acreditando na vitória, seu exército foi se tornando vulnerável a ataques dos flancos. Enquanto isso, a cavalaria cartaginesa estava posicionada estrategicamente nas laterais, pronta para o movimento decisivo. Com a pressão central sobre os romanos em pleno funcionamento, a cavalaria de Aníbal, composta principalmente por guerreiros númidas e ibéricos, começou a se deslocar rapidamente. Eles avançaram pelos flancos romanos, atacando com precisão e evitando que os legionários pudessem reagir de maneira organizada. Esse movimento inicial nos flancos era uma preparação para o cerco total que Aníbal havia planejado desde o início. À medida que a batalha em Cana se intensificava, Aníbal deu início à sua manobra mais engenhosa e mortal, o cerco duplo. Com os romanos já comprimidos no centro de sua formação, Aníbal ordenou que a cavalaria cartaginesa executasse um movimento em pinça. Enquanto as forças romanas avançavam para o centro cartaginês, acreditando em uma vitória certa, a cavalaria de Aníbal, liderada pelos experientes númidas e ibéricos, atacou pelos flancos e, em um movimento rápido e coordenado, flanqueou e circundou os romanos, fechando-se por trás. Essa tática impecável isolou as legiões romanas, que, sem espaço para recuar, viram-se encurraladas em uma situação desesperadora. A habilidade de Aníbal em usar o terreno, o posicionamento e a precisão dos movimentos para orquestrar esse cerco duplo tornou-se uma das estratégias mais admiradas e devastadoras da história militar. Para o exército romano, a percepção do cerco chegou tarde demais. Assim que perceberam que estavam rodeados por todos os lados, o pânico começou a se espalhar pelas fileiras. Sem rotas de escape e incapazes de romper as linhas de Aníbal, os soldados romanos começaram a perder a disciplina. O caos tomou conta das legiões, que, sem saber a quem obedecer ou que direção seguir,
tentaram reorganizar suas fileiras em vão. O espaço confinado tornava cada tentativa de formação uma tarefa inútil. Com os soldados espremidos uns contra os outros, o sentimento de terror era palpável. Até os veteranos mais experientes ficaram desorientados e, pela primeira vez, o grande exército romano enfrentava o desespero absoluto. Esse desespero levou ao confronto corpo a corpo em uma situação que desfavorecia totalmente os romanos. Com soldados comprimidos, a mobilidade ficou praticamente impossível. As espadas romanas, tão úteis em formações organizadas, tornaram-se menos eficazes em um combate onde mal havia espaço para erguer um braço. Os cartagineses, por outro lado, tinham a vantagem de atacar uma massa compacta e sem defesa. Aníbal ordenou que seus homens atacassem de todos os lados, sem dar tempo para que os romanos pudessem reorganizar qualquer tipo de defesa. O combate tornou-se uma luta brutal, com soldados atacando a curta distância, enquanto os romanos tentavam desesperadamente encontrar uma forma de escapar do aperto. Dentro das linhas romanas, a confusão era generalizada. Oficiais e soldados comuns misturavam-se em uma massa desordenada, onde as ordens eram inaudíveis e a liderança praticamente inexistente. Os líderes militares, cientes da armadilha em que haviam caído, tentaram em vão retomar o controle e restabelecer alguma organização. Mas em meio à gritaria, ao som das espadas e à pressão constante dos cartagineses, era impossível para os romanos retomarem o comando. A brutalidade do combate era evidente em cada movimento, e a determinação cartaginesa em destruir a formação romana era incansável. A situação era tão desesperadora que até mesmo a alta patente romana viu-se impotente, com sua autoridade sendo literalmente esmagada pela força implacável das tropas de Aníbal. A cena que se seguiu foi uma verdadeira carnificina. Cada tentativa de fuga dos romanos foi recebida com ataques implacáveis, e os soldados que tentavam escapar foram abatidos sem piedade. A formação em pinça de Aníbal apertava a cada momento, e a pressão exercida contra os romanos fazia com que os soldados, em desespero, pisoteassem uns aos outros em busca de uma rota de fuga. Com o cerco completamente fechado, as chances de sobrevivência tornaram-se mínimas. Os soldados cartagineses, motivados pela liderança de Aníbal e pela chance de desferir um golpe decisivo contra Roma, seguiram atacando com uma precisão que tornava a batalha mais um massacre do que um confronto tradicional. A cada segundo que passava, as forças romanas perdiam mais homens, e a moral, que antes era alta, agora se transformava em puro desespero. Em poucas horas, o campo de batalha tornou-se um cenário de destruição quase total para os romanos. A estratégia de Aníbal havia transformado a batalha em um massacre, onde poucos tiveram a sorte de sobreviver. Com a cavalaria cartaginesa bloqueando todas as saídas, as legiões romanas foram reduzidas a uma massa de corpos em um espaço sem qualquer rota de escapatória. A cada tentativa de reorganização, os romanos eram rapidamente subjugados pela força esmagadora dos cartagineses. A luta havia terminado em um massacre total, e Aníbal havia provado não apenas sua habilidade como estrategista, mas sua capacidade de entender e manipular o inimigo, levando Roma a uma de suas maiores derrotas. A notícia da derrota em Canas chegou a Roma como um golpe devastador. O impacto foi imediato e chocante. Milhares de soldados romanos haviam perecido, e muitos líderes militares também foram perdidos no massacre. Relatos sobre o número de mortos e a dimensão da derrota se espalharam rapidamente, gerando um clima de pânico e desesperança entre a população. Em pouco tempo, o medo tomou conta da cidade.
As pessoas temiam que Aníbal pudesse marchar até Roma a qualquer momento, e o senso de segurança, tão valorizado pelos romanos, havia se perdido de maneira irreparável. Mesmo em meio ao caos, o Senado romano entendeu que precisava agir para evitar um colapso completo. A crise era enorme, mas os senadores se recusaram a ceder às exigências de Cartago ou a considerar a rendição. Em vez disso, eles se concentraram em reorganizar a estrutura militar e preparar a cidade para qualquer possível invasão. O Senado decretou leis emergenciais e buscou mobilizar todos os recursos disponíveis para garantir que Roma se mantivesse de pé, mesmo após uma derrota tão humilhante. Esse ato de resistência, mesmo diante de perdas inestimáveis, foi um testemunho da determinação romana em não se render ao inimigo. Ao saber que alguns dos soldados romanos haviam sido capturados e que Cartago esperava um resgate, Roma deu uma resposta surpreendente. Recusando-se a pagar qualquer valor para recuperar seus prisioneiros, os romanos optaram por focar todos os esforços na reconstrução de seu exército. Em vez de se curvar diante da pressão cartaginesa, Roma procurou novos aliados e organizou o recrutamento de tropas, mobilizando até jovens e escravos para preencher as fileiras. Essa escolha de não negociar com o inimigo e de se fortalecer a qualquer custo deixou claro que Roma estava disposta a resistir até o fim, estabelecendo um exemplo de resiliência e compromisso que ecoaria pelos séculos seguintes. A Batalha de Canas deixou marcas profundas em ambos os lados, com consequências que ecoariam muito além daquele campo de batalha. Para Roma, o impacto psicológico foi imenso. A confiança no próprio exército e no sistema militar foi abalada. Estratégica e politicamente, Roma percebeu que precisaria rever sua abordagem em combate. A derrota forçou uma mudança na maneira como os romanos enxergavam o poderio militar e na necessidade de adaptar suas táticas, já que a abordagem frontal, de confronto direto, não havia sido suficiente contra um estrategista como Aníbal. Para Cartago, a vitória de Aníbal representou um triunfo histórico, solidificando seu status como um dos maiores rivais de Roma, pelo menos temporariamente. No entanto, a vitória em Canas não foi o golpe final contra Roma, como Aníbal esperava. A ausência de reforços e o suporte limitado por parte de Cartago impediram que ele capitalizasse a vitória e avançasse contra a cidade de Roma. Sem recursos adicionais e sem uma estrutura de apoio para sustentar uma ocupação prolongada, Aníbal viu-se forçado a adotar uma postura defensiva, mantendo-se na Itália sem avançar em direção ao coração romano. Isso permitiu que Roma, embora devastada, pudesse se reerguer e fortalecer suas forças, acumulando recursos para retomar o controle na guerra. O legado da Batalha de Canas permanece como uma das maiores lições militares da história. Roma aprendeu que precisava ser flexível, adaptar-se ao inimigo e investir em novas táticas, lições que ajudariam na vitória final sobre Cartago em Zama. Para Aníbal, Canas consolidou sua reputação como um dos mais brilhantes estrategistas militares. Sua capacidade de usar o terreno, manipular o inimigo e transformar uma batalha em uma armadilha mortal ficou marcada na história, fazendo dele um exemplo de genialidade militar que continua a ser estudado até hoje. Legionário, se chegou até aqui, parabéns por cumprir sua missão até o final. Agora vamos falar sério. Se não se inscreveu lá no começo, está na hora de corrigir isso. Deixe seu like. Inscreva-se agora e compartilhe este vídeo em todas as suas redes. Precisamos do seu apoio para fortalecer nossas legiões e levar nossa mensagem a cada vez mais pessoas. Vamos lá, legionário. Mostre do que é capaz. E agora estão aparecendo na sua tela mais alguns vídeos do nosso canal. Tenho certeza de que vai gostar, então clique e assista.
Isso é uma ordem de seu comandante. Ave César!